Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no nosso Papo de Amigo, com esse tema super importante. Eu vou só compartilhar aqui, e vou pedir para vocês fazerem o mesmo. Compartilhar aí nas mídias sociais de vocês, a nossa palestra, quando ela aparecer aqui para mim. Nós já vamos iniciar. Aqui, compartilhar. O celular é novo, é de outro, não é Android, aí às vezes eu apanho para conseguir fazer um negócio que eu estou acostumado com o outro. Aí eu estou aqui compartilhando, consegui. Vamos lá, gente, curtir, compartilhar, que nós já vamos começar. A gente teve um probleminha técnico aqui, mas a gente já conseguiu resolver. Eu vou ler uma página aqui. Vou mandar aqui o link que estão pedindo. Eu vou ler uma página aqui rápida, tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. Vocês vão entender. Existe um ditado chinês que diz: se dois homens vêm andando por uma estrada, cada um carregando o pão, e ao se encontrar eles trocam os pães, cada homem vai embora com um. Porém, se dois homens vêm andando por uma estrada, cada um carregando uma ideia, e ao se encontrarem eles trocam as ideias, cada homem vai embora com duas. Sempre que possível, troque ideias. Elas esclarecem, acrescentam, ajudam e evoluem. Ainda que você não precise, servirão para o outro. Jesus, bom e amado Mestre, aqui estamos mais uma vez reunidos em seu nome, agradecidos pela oportunidade de podermos falar de um tema tão importante. Rogamos a espiritualidade amiga, a Ti, Jesus, que possa nos resolver, nos amparar nesse nosso bate-papo. E fique conosco no trabalho, hoje sim, graças a Deus. Gente, eu vou convidar um por um, nosso pessoal aqui que está aqui com a gente. Eu vou dar prioridade para as meninas, tá? Então eles vão se apresentar e falar a religião deles e o templo que eles frequentam e qual o trabalho que eles desenvolvem no movimento religioso deles. Então, eu vou começar pela Andréia. Olá, boa noite. Acho que quem está aí online, muita gente deve me conhecer. Eu sou a Andréia, eu sou da Casa de Cultura Espírita em Mesquita, e o nome já fala, eu sou espírita, né? O que as pessoas costumam chamar de kardecista, mas na verdade o termo espírita já fala por si só. E eu faço trabalho com crianças, com jovens, palestras, enfim, a gente faz de tudo um pouco nessa vida. É isso aí, Sandra. Vamos lá. Adélia agora. Tem que liberar o microfone, tá, Adélia? Boa noite! Gente, primeiro eu quero agradecer o convite, honradíssima com o convite. Meu nome é Adélia, vocês me escutam bem? Escutam bem? Meu nome é Adélia, Adélia Cardoso, eu sou cristã, eu faço parte da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, eu frequento o templo Santíssima Trindade do Meier. No decorrer, a gente vai ver que o anglicanismo é uma religião histórico-tradicional, cristã, evangélica,
católica. Estou aqui nesse desafio. Estou aqui nesse desafio, mas honradíssima com o convite, tá? Honradíssima de estar aqui como cristã protestante, anglicana, tá bom? Obrigada. Vou chamar agora o Rodrigo. E aí, Rodrigo? Muito bem, boa noite a todos. Eu sou o Rodrigo, eu sou cristão católico, sou seminarista. Acho que a maioria não vai saber o que é seminarista. Então, seminaristas são os rapazes que estão na formação para ser padre, né? Então, a gente está aí na formação. Já estou concluindo a minha etapa de formação. Esse ano, se Deus quiser, eu concluo os meus estudos e, se Deus quiser, ano que vem, padre, né? Vamos ver. O seminário onde eu moro é aqui em Nova Iguaçu. Ajudo também numa paróquia, né? Esse tempo de pandemia está sendo um pouco diferente, então a gente não está indo tanto para a paróquia, mas eu ajudo na paróquia São Sebastião, em Nilópolis, ali em Olinda. Então, lá, desempenho que nós chamamos de estágio pastoral, é onde a gente tem contato com o povo, onde a gente aprende a ser pastor. Então, é isso aí. Muito feliz com o convite, né? Com muita alegria que eu venho aqui partilhar um pouquinho com vocês, para a gente conversar desse assunto tão importante que a nossa sociedade precisa sempre abordar e tratar cada vez mais, né? Então, é isso aí. Vamos conversar e vamos bater o nosso papo. Agora vamos colocar o Alex aqui. Vamos ver se ele consegue, porque ele estava tendo um probleminha com a internet dele. Ver se ele está conseguindo ouvir para falar. Tá rodando. Agora vai. Quer dizer, eu acho também. Bom, gente, enquanto o Alex está tentando conectar, vocês podem botar aí, comentar aí, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, algum comentário sobre o tema, perguntar alguma coisa para algum participante daqui nosso, vocês podem fazer a colocação de vocês, tá? Bom, sobre o tema de hoje, como o Alex não está conseguindo entrar, tolerância religiosa ao amor. A gente, na verdade, no início seria intolerância religiosa. Mas a gente conversando entre a gente lá no grupo, até foi o André que falou, por que a gente não fala sobre tolerância religiosa ao amor? Realmente, poderíamos diferenciar amor, ódio, tolerância, intolerância? O que Jesus fala sobre isso? Qual foi o posicionamento dele? Quais os ensinamentos dele? Como foi a André que deu essa ideia? Eu vou perguntar para ela primeiro. Eu vou jogar ela no fogo. Tá certo, vamos lá então. Primeiro, né, Sandra, vamos falar aí o que é tolerância para a gente poder compreender, né? Eu estou com uma colinha aqui do dicionário, né? Que é a ação de tolerar, de aceitar ou suportar, com indulgência, que a indulgência é a disposição para perdoar culpas ou erros, clemência, que é a disposição para perdoar as ofensas e ou minorar os castigos, né? Então, é aquela disposição para admitir modos de pensar e de agir e sentir que são diferentes dos nossos. Mas tem esse peso do outro está errado, Deus está conseguindo dar a minha tolerância, né? A minha aceitação para o que eu considero que é errado no outro. E quando a gente fala de amor, a gente está falando de um sentimento, de um afeto que faz com que uma pessoa queira o bem da outra, né? Em momento algum, nas passagens do Cristo, ele nos fala em tolerar o outro. Ele sempre fala em amar. E quando assim a gente já está no nível máximo de tentar compreender o que é isso de querer bem do outro, Jesus vem e fala para a gente amar os nossos inimigos. Então, assim, até os inimigos
Jesus coloca para a gente como o amor sendo o caminho, né? Então, por que não entre pessoas que não tem nada uma contra a outra, né, Adélia? A gente já bateu um monte de papo aí, a gente já parece até que a gente se conhece há muito tempo. Por que a gente tem que tolerar o outro só porque ele tem uma crença religiosa diferente da minha? Então, se a gente tiver esse olhar de Jesus, a gente vai perceber que o importante é a gente amar, o importante é a gente entender que o outro, apesar de pensar diferente de mim, é o caminho dele. E o que eu preciso é estar junto, é respeitar, é compreender e ver o que é que a gente tem em comum, o que é que a gente tem de bom para trocar, o que é que a gente pode fazer para a gente seguir, né, esse caminho. E aí a gente pode lembrar de várias passagens de Jesus nesse sentido, né? Quando a gente fala da mulher adúltera, por exemplo, que ele pergunta lá para a galera que está querendo apedrejar a mulher, né? Quem não tem nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Porque a gente está falando de uma pessoa que ali naquele momento, naquela circunstância de sociedade, ela estava infringindo totalmente as regras daquela sociedade. Mas quem somos nós para apontar o dedo para o outro? Quem dirá para apontar o dedo para pessoas que estão querendo trabalhar com amor, querendo cuidar do outro, querendo chegar ao nosso Pai, a Deus, querendo viver com Jesus? Por que tolerar essas pessoas? A gente tem que aprender a se amar. E aí, Rodrigo? O que você tem a dizer para a gente? É interessante, né? Porque Jesus ele vem mudar com o conceito da sociedade, né? Seja a sociedade daquele tempo ou seja a nossa sociedade hoje, né? E não tem conversa, é amar mesmo, né? Como nós estamos falando aí. Então a questão é amar, né? Acho que acima de tudo e primeiramente amar, né? Acolher o nosso irmão, independente das diferenças, mas fazer essa reviravolta na sociedade que diz que eu não posso gostar, que eu não posso amar aquele que pensa de uma maneira diferente de mim, né? Então Jesus ainda hoje a sua mensagem ela é revigorante, né? Ela mexe com a gente, né? Porque eu acho que isso ainda não está sendo colocado em prática por nós hoje, né? Tanto tempo que Jesus já falou isso a respeito de amar os nossos inimigos e até hoje a gente ouve muitas vezes nos nossos templos religiosos, onde quer que a gente esteja, a gente ouve que a gente tem que amar e mesmo assim ainda tem algo que nos impede de, na prática, colocar esse amor, né? Colocar esse ensinamento do próprio Cristo. Então, eu acho muito interessante como as palavras dele sempre causam uma reviravolta no tempo da sociedade, né? Cada momento, cada período da história, essa palavra nos alerta, essa palavra nos chama a atenção para que a gente possa também converter, né, o nosso modo de agir, né, e acolher o nosso irmão amando com todas as nossas diferenças. Adélia. Oi, tô aqui. Se me permite, Sander, eu queria situar um pouco as pessoas, né? Não quis me estender no começo, porque era a apresentação de cada um, né? Para situar quem está vendo, que eu estou com essa responsabilidade aqui, digamos assim, de ser a única evangélica, embora eu conteste isso, eu acho que todos aqui são evangélicos que creem no evangelho, né? Mas assim, pro que as pessoas estão acostumadas, né? Pro que foi de certa forma colocado pela sociedade como evangélico, eu sou aparentemente a única. Só para que as pessoas se situem, a igreja anglicana está entre as igrejas histórico-tradicionais, né? Ela não é aquela linha pentecostal ou neopentecostal, né? Se alguém depois quiser fazer alguma pergunta para entender um pouco melhor, eu explico um pouco mais sobre essa diferença das igrejas histórico-tradicionais, pentecostais, neopentecostais. Só queria fazer esse esclarecimento que eu acho importante para quem está participando aqui junto com a gente.
É um tema que me agrada muito, falar do amor, e é impossível, né, a gente falar de Cristo sem falar do amor. E aí o que eu queria trazer é a passagem do encontro com a mulher samaritana. Né? Judeus e samaritanos. Me corrijam, gente, se puderem me corrigir em alguma coisa, fiquem à vontade, que eu não tenho constrangimento nenhum. Na passagem é muito clara, né? Judeus e samaritanos não se davam, os samaritanos não eram vistos de boa forma, né, por questões ali de serem, vamos dizer assim, mestiços, né? Enfim. E ele vai ao encontro dela, ele fala com ela, né? Então, eu queria deixar para a gente começar essa reflexão, né? Nada impede que ele vá até ela e que ele converse com ela, né? O que o movia o tempo todo, né? Em tudo que ele fazia, né? O amor. E não querendo me aprofundar, mas já me aprofundando um pouco, e eu espero que as pessoas estejam preparadas para isso, Cristo incomodava, né? Cristo incomodava, né? Ele falou com a samaritana, os judeus não falavam com os samaritanos. Ele com a mulher adúltera, como a Andréa colocou, né? Ele falou, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ele vira as mesas no templo, né? As mesas de comércio, gente. Enfim, ele vem incomodar, né? Sobretudo amar, mas incomodar. Tirar as pessoas do seu lugar comum, né? E sejamos francos, de tanto preconceito com o outro, né? Por enquanto, é isso que eu tenho para falar. Vamos seguir. O Alex conseguiu conectar. Alex, se apresenta aí, fala do seu tempo religioso, dos seus trabalhos, se quiser, e pode já comentar sobre o tema. Não está saindo o teu som, não. Vê se teu microfone não está desligado no computador. Agora que você consegue conectar, não sai o som, que coisa linda. E você está aqui como seu microfone aberto. Será que sem um fone de ouvido funciona? Não. Saiu um pouquinho agora. Veio. Muito baixinho. Oi? Tá aparecendo um som sim. Eu acho que é mau contato do teu fone. É mau contato. Quando você encosta aí, sai um som. Tenta desplugar o fone do computador e falar sem o... Já está sem. Tá saindo baixinho, não tá? Tá. Mas não... Eu acho que não quero deixar você participar hoje não, Alex. Tá vendo? Agora tá saindo baixinho. Não tá. A gente vai marcar uma segunda live dessa. Vamos tentar ver se você participa. Infelizmente. Bom, gente.
O Alex teve problemas técnicos e não pôde participar com a gente. Infelizmente, né, seria tão bom ele que estaria representando as religiões afro-brasileiras. Então, afro-brasileira, eu não sei falar plural não, tá, André? Você que é professora, me desculpa. Pessoal. Eu não lembro, tem tanto tempo que eu estudei isso. Tranquilo, tá certo. Então, vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta para vocês que é curiosa. Vocês já foram vítimas de intolerância religiosa? Eu vou começar. Porque eu só lembro de ter passado por isso uma vez. Eu conversando com uma amiga que é evangélica, tem muitos anos que eu não a vejo, inclusive. A gente conversou durante horas sobre o Evangelho, sobre a Bíblia. Todo momento eu citei para ela a Bíblia. E no final da conversa eu falei assim para ela, tá vendo? Eu só falei da Bíblia. Ela falou assim para mim, demônio também só falou da Bíblia. Quer dizer, demônio também falou da Bíblia. Eu falei, pô, valeu. Obrigado pela comparação, né? Fazer o quê? E aí, Rodrigo, você já foi vítima de intolerância religiosa? Você é católico? Então, assim, nada que tenha chamado muita atenção porque não foi algo tão grave, né? Mas geralmente quando as nossas comunidades, as nossas paróquias realizam as procissões, né, no dia dos santos padroeiros daquela comunidade, uma vez ou outra a gente sempre observa que tem alguém que passa e fala uma graça, ou não gosta, torce a cara, atravessa a rua para não cumprimentar. Então a gente passa, né, com as procissões, a gente cumprimenta, dá tchau, vai conversar, vai fazer alguma coisa. E acontece isso, né? Mas nada assim muito grave também, né? Mas já também tive na família casos de pessoas que tiveram, né, intolerância, não se sentiram muito confortáveis, ou não comigo, né, mas com outros familiares, e isso acabou gerando o constrangimento de não aceitação da própria família, né? Então, isso foi o que mais assim me chamou a atenção, né? Mas também, né, em contrapartida, muitas das nossas procissões, quando nós realizamos, também somos bem acolhidos, né? Onde quer que nós passamos, são poucos os casos de intolerância que eu tenha presenciado, né? A gente sempre ouve alguém ou outro falar que passou por alguma coisa do tipo, mas também a gente tem que falar as coisas boas, né? Então, também recebemos uma acolhida muito grande de diversos outros irmãos, né? De outras denominações religiosas, então isso também é importante para nós hoje. Adélio. Olha, não sei se pode chamar intolerância, né? É porque a gente tem que ter muito cuidado com o uso das palavras. As palavras têm um peso, um significado muito forte. Não sei se pode chegar a chamar de intolerância, mas eu me recordo assim de 3 situações. Hoje eu sou anglicana, muito feliz na minha casa, mas na minha paróquia. Mas eu já fui católica, apostólica romana. E eu lembro que no primeiro ano do ensino médio, eu dentro da sala de aula, numa escola pública, a professora perguntou, professora de filosofia, tem algum católico ou evangélico aqui? Eu levantei a mão. E eu não vou nem repetir a frase que ela falou, porque foi extremamente constrangedor. E na sequência ela se apresentou como um bandista. Foi extremamente constrangedor, sobretudo desnecessário, além de antiético. Lembro também de uma outra situação que não foi, essa com certeza não foi intolerância, mas só para ilustrar, né? Anos depois, um reencontro de amigos de um grupo de teatro, né? Lembrando que o teatro nasce junto com, né? Brevemente aqui falando, o teatro ele nasce junto, vamos dizer assim,
com a mitologia grega, né, com a cultura grega, que é politeísta, que acredita em vários deuses, né, que celebra, que festeja a colheita, dando divindade a Dionísio, que é o deus da colheita. Num reencontro de grupo de teatro, uma das meninas foi, sei lá por que ela foi, porque ela já tinha se tornado, sem nenhum preconceito, neopentecostal, e ela vira para mim e pergunta: alguém me falou que você é da igreja? Qual é a igreja mesmo? Só que eu já não era nem mais católica, e também não era anglicana ainda. Eu estava lá luterana. Eu gosto dessa linha, gosto muito dessa linha, gente. Repito, se alguém depois quiser fazer alguma pergunta, eu explico melhor essa diferença entre a linha histórico-tradicional, pentecostal e neopentecostal. Eu sempre segui essa linha histórico-tradicional. Fui católica, luterana, hoje anglicana. Nessa época eu estava luterana. Aí ela falou assim: alguém me comentou comigo que você tá na igreja? Qual é a igreja mesmo? Aí eu, luterana do Brasil. Aí ela olhou: nossa, não levanta nem para bater palma, né? Eu olhei e falei assim: você já foi numa igreja? Que eu não te vi lá. Mas eu acho que tudo isso, eu falei só para ilustrar mesmo, para a gente ir refletindo sobre, né? Não chego a achar que é uma intolerância. E na reunião que a gente fez, assim, para ficar bem claro para as pessoas que estão nos acompanhando, nós chegamos a conversar sobre isso e eu pontuei que não chego a achar que esses são casos de intolerância e que tudo isso é muito pequeno perto da perseguição que algumas religiões sofrem, especialmente as religiões de matriz africana, mas não a única. Por exemplo, os ciganos, por exemplo, também foram muito perseguidos, né? É isso. Andréia. Bom, é assim, uma intolerância, uma coisa grande, não. Tem aquela coisa assim da pessoa falar assim: você é espírita, mas como as pessoas falam, mas é de mesa branca? Aí você fala: eu sou Kardec e tal, começa a explicar, mas tá. Né, como se fosse, né, aí o outro amigo não está aí, né, mas se fosse de matriz africana já seria um problema. Né? Mas eu lembrei as pessoas falando, né, que quando eu estudei em colégio de freira, como eu já falei em uma outra oportunidade, e a gente tinha aulas de religião, e a religião que eles ensinavam era sobre a religião católica. E uma menina, ela entrou na escola por conta que os pais gostavam da escola, sei lá, e ela tinha uma religião, eu não lembro mais o que ela era, porque eu era pequena nessa época, mas era uma religião não cristã, eles não acreditavam no Cristo. E aí foi um problema sério, porque foi dito a ela, que a família, que ela precisaria assistir às aulas de religião, e no meio da aula de religião ela levantou e saiu, disse que ia embora, porque aquilo não dizia nada para ela, porque aquilo era tudo mentira, e aí começou aquela briga, né? E foi foi complicado, acho que foi intolerância de ambos os lados, né? Porque talvez tivesse uma outra forma de resolver a situação com ela. Até porque era uma criança. A gente vê que hoje a gente passou, nós quatro aqui, né, claro, por poucas situações de intolerância. Como a Adélia falou, o pessoal, os umbandistas e principalmente os candomblecistas, provavelmente hoje sofrem muito mais. Assim como foi falado anteriormente, os cristãos, né, foram muito perseguidos também, logo depois que Jesus, lógico, que todos os cristãos, durante um bom tempo, e na época eles eram queimados ou devorados pelos leões. Eles não, né, gente? E hoje, o máximo que acontece é uma agressão verbal. Estou falando no Brasil, tá, gente? É uma agressão verbal, e em alguns casos chegaram a agressão física, mas é muito pouco. E isso já é um pouco da evolução nossa, né? Antes de a gente continuar, eu vou ver aqui o que o pessoal está falando. Vamos ver quantas pessoas estão aqui comentando. A Joana Dark, futura presidente do Bezerra. Boa noite. Ju Pimenta, Gilceia. Gente, é brincadeira, tá? Eu fico brincando assim com ela. A Gilceia. Eu lembrei de outras duas situações aqui que eu acho interessante para ilustrar. Posso contar? Pode. Eu sou professora de arte. Eu tenho 20 anos lecionando.
Eu lembro de uma situação numa escola católica romana, que eu fui substituir uma professora que estava de licença médica, e num segundo momento ela não poderia assumir todas as turmas que ela teria, e eu passaria de contrato temporário para efetivo, iriam assinar minha carteira. E eu teria que passar por uma entrevista, e eu não fiquei, porque, olha só, e as duas instituições são daquela linha que eu falei, histórico-tradicionais. E eu não fiquei, porque na hora da entrevista eu falei a verdade, falei que era luterana, não fiquei com emprego. E bem recentemente mesmo, eu fui contratada por uma escola. Também seria interessante se a gente tivesse tempo de eu explicar a diferença de escola de ensino religioso para a escola confessional. Posso explicar? Dá tempo? Dá tempo? Escola de ensino religioso. Os alunos terão todas as matérias do currículo e também ensino religioso. Ponto. Vai ser dado matemática, história, geografia, ciências, e uma matéria a mais será o ensino religioso. Geralmente as escolas católicas são religiosas e também tem algumas batistas que são religiosas, tá? O ensino religioso vai ser apenas uma matéria a mais, paralela às outras normalmente, tá? Escola confessional. Gente, tem professor que não sabe essa diferença, mas é importante a gente saber. Na escola confessional, todas as matérias serão dadas de forma metódica, de acordo com a palavra de Deus. Então, por exemplo, se eu me proponho a ser professora de arte dentro de uma instituição confessional, tudo que eu for dar de arte, eu terei que explicar de acordo com a palavra de Deus. Então, assim, brevemente, para ilustrar, vamos supor que eu vou dar uma aula sobre as cores primárias e as cores secundárias. Eu vou ter que explicar como cada cor surgiu dentro da natureza e que a natureza é a criação perfeita de Deus. Entendem? Todas as matérias. Eu acho até que, para mim, a matéria talvez seja um pouco menos complicada. Mas imagina assim, eu fico imaginando a complicação que seria para uma professora de ciências, né, explicar a criação do universo de acordo com o que está na Bíblia em Gênesis, né? Rodrigo, me corrija, por favor, se eu estiver errada. Gênesis usa uma linguagem simbólica, quase poética, né? Não teria como explicar o surgimento do universo, né, de acordo com a palavra, de forma tão metódica e tão fechada, vamos dizer assim, né? Então, bem recentemente, eu era professora de arte de uma instituição uma igreja que tinha uma escola dentro funcionando, linha pentecostal, e eu me divorciei. E quando eu comuniquei à escola que eu me divorciei, eu fui demitida. Porque aquela instituição não aceita o divórcio. Isso é intolerância. Isso eu considero intolerância. Se vocês olharem a minha carteira de trabalho, é a única demissão que eu tenho. Eu tenho 20 anos trabalhando como professora, é a única demissão que eu tenho, porque eu me divorciei. Segue o baile. Sander, nós não te ouvimos. Rodrigo, se você quiser completar alguma coisa que ela falou aí, antes de continuar aqui. Porque ela citou você, aí... Não, pode deixar. A gente vai conversando, se precisar, a gente vai acrescentando sim, sem problema nenhum. Acho que fica interessante ponderar que a instituição católica não me contratou. A instituição pentecostal me demitiu mediante um divórcio, né? Tem uma diferença, uma transparência, vamos dizer assim, né? Isso eu considero intolerância. Uhum. Não sei como é que se as pessoas... eu não consigo ver a participação das pessoas, acho que só o Sander consegue. Se as pessoas quiserem comentar, fiquem à vontade. Eu até gostaria de ouvir a opinião das pessoas. Vamos lá, a Eliane também deu boa noite, a Nilza colocou boa noite, que tema maravilhoso, parabéns. Thelma Simões Vale, boa noite, Yara Malvão, boa noite. Paulo Porto, salve a todos. Iraci, boa noite, o pessoal está dando boa noite, vamos lá. A Nilza Maria, que é a nossa amiga lá do Bezerra, botou, seja bem-vindo, Rodrigo. Salve a todos. Iraci, boa noite. O pessoal está dando boa noite.
Maria Terezinha, Mara Lopes. Isso aqui eu vou botar aqui na tela para vocês lerem, que eu acho que o Rodrigo vai gostar. É o seminarista mais lindo do seminário, meu amigo. Olha aí, tá vendo? Arrasou, Rodrigo. Eu fiz 2 anos de estágio pastoral na paróquia onde a Mara participa, né? Aí eu já conheci a Mara da comunidade, conheci a Evelyn, né? Que me convidou, que fez o convite para participar dessa live. Então é tudo em casa. A Monique Góes, boa noite a todos. Elcione, boa noite. Gente, pode perguntar, tá? Ó, Maria Terezinha Silva. Tolerar é um termo pouco simpático. Prefiro o termo amor. Rodrigo, você que tem a voz linda, o que tu acha? Não, é interessante, né? Aquilo que a gente vinha falando, né? Dessa questão do amor. O quanto que a nossa sociedade precisa, né? De nós levarmos esse amor. Tem uma frase que eu gosto muito, que é de São Francisco, né? E basicamente São Francisco ele falava que ia evangelizar e, se for preciso, que usasse as palavras. Então, o amor também, né? Ele se encaixa bem a isso que fala São Francisco. A gente, primeiramente, tem que demonstrar também, né, o amor, e seja na nossa família, como eu falei com vocês, que na família teve um caso de intolerância, né? Então, começa ali onde a gente está inserido a colocar na prática essa questão do amor, para que reconheçam a gente, para que percebam que aquilo também que a gente prega é também um pouco daquilo que nós vivemos, né? Caminho em coerência. Então, sair do discurso de falar na igreja lá só do amor, e a nossa prática às vezes não vai ser essa prática de acolhida, de amar o irmão, na sua diferença, na sua diversidade, mas eu gosto muito disso, né? De fazer sempre essa ligação, de pregar que a gente deve amar, mas também de revisar a minha vida e falar assim, será que eu tenho demonstrado que eu amo o meu irmão, independente das nossas diferenças, independente das adversidades em que vivemos na sociedade, mas será que eu demonstro isso, né? Então, isso também é muito importante. E São Francisco, para mim, ele é um desses grandes exemplos, né, de pessoa que dava esse testemunho de amar, né? Não, ele pregava com a sua vida, né? Como volta a dizer a frase dele, né? Se for preciso, que use as palavras, mas que a nossa vida seja sempre um testemunho desse amor que nós ouvimos do próprio Cristo e tentamos colocar em prática, né? As palavras que você trouxe, Rodrigo, elas me lembraram uma situação da atualidade, né, em que nós estamos falando tanto de amor e nunca fomos tão intolerantes uns com os outros, não só entre religiões, mas dentro das próprias religiões, né? E aí a gente não vou tentar pegar o viés político, não, mas é só para a gente lembrar o que está fazendo com que a gente discuta tanto, brigue tanto. E peraí, a gente está buscando a mesma coisa, então por que a gente tem que apontar o dedo para o outro? Por que a gente não pode fazer como você lembrou aí a figura de São Francisco? A gente tem Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Gandhi, a gente tem Chico Xavier, a gente tem exemplos de vários lugares, né, de vários posicionamentos, em que as pessoas elas não perdiam tempo muito apontando para o outro, porque o importante era fazer. Enquanto eu estou amando, eu estou colocando o meu amor em ação, né, através da caridade, não dá tempo de eu apontar o dedo para o outro para julgar o outro. Sim. Isso é interessante, né, porque vocês já devem ter ouvido falar no Papa Francisco, e eu estava com alguns escritos dele aqui, e quando ele, num documento, ele fala sobre esse diálogo, sobre essa abertura, a diferença no diálogo interreligioso, ele diz que esse diálogo é uma condição necessária para a paz no mundo, né? Então, essa falta de amor,
essa falta do diálogo mesmo, né? Como que isso afasta que a nossa sociedade tenha paz, né? Como você falou aí, a divisão nas nossas próprias comunidades, porque se pensar diferente da minha política ou se pensar diferente do meu credo, então como que essa falta de diálogo, essa falta de amor também vai influenciar na paz que nós queremos promover na nossa sociedade, né? Então é sempre briga, briga e para de falar e você discute, você não acolhe o outro, né? Como você bem trouxe esses grandes exemplos aí, as pessoas estavam preocupadas em amar, né? Em amar. Nós temos desculpa se eu estiver me prolongando, viu? Mas nós temos um padre aqui na nossa diocese de Nova Iguaçu que ele faz um trabalho que poucos gostam de fazer, que é de ir até as Cracolândias. E o nome dele é o padre Renato, que era, né? E ele sempre fala: aquelas crianças precisam ser amadas, elas precisam se sentir amadas, né? E ele falou: é isso que eu quero levar para elas. É isso, eu vou, dou um abraço. Olha, umas atitudes assim que a gente vê e fala assim, que sensacional, porque essa pessoa está preocupada em amar. Chega aquele jovem, aquele adulto, todo sujo, que a gente por vezes passa e torce o nariz e ele vai dar um abraço e diz, eles precisam ser amados, né? Eu acho que isso também é o que a nossa sociedade precisa, né? De se sentir amada, independente da sua diferença, independente do credo, né? Mas eu acho que, acima de tudo, nós demonstrarmos esse amor. A Monique colocou que o amor é incondicional. A Silvia Maria também está dando boa noite, parabenizando pelo tema. A Jéssica Meireles, Célia Regina, Márcia Borges, Thiago Melo, todo mundo boa noite. Aí a Joana colocou que pena do Alex, né? Que ele não pôde participar, que ela queria ouvir, mas ele falou lá embaixo, tá? Eu vou ler aqui o que ele falou aqui, que ele botou lá no chat também. A Joana completou, estamos com representantes religiosos maravilhosos, olha. Ana Maria dos Santos, olá amigos, boa noite, tema promete. A Cristiane falou do imprevisto do Alex, e que ela já teve a oportunidade de observar a seriedade nas reuniões no templo Semente de Oxalá, e haverá um momento de ouvir a explanação do Alex. Com certeza a gente vai fazer uma outra live que ele vai conseguir participar. A chamada Semana Espírita de Mesquita. E antigamente tinha uma caminhada que a gente chamava de Caminho dos Franciscos, justamente relembrando Francisco de Assis, o Papa Francisco e o Chico Xavier, né, que foram os três. E aí ela diz aqui, quando íamos entregar as mensagens, alguns irmãos não aceitavam e outros saíam do portão. Quer dizer, é aquilo que estava falando da intolerância. O Alex botou aqui, boa noite. Teremos outras oportunidades. Que pena que era um tema maravilhoso, do qual poderíamos ter várias trocas de conhecimento. Mas os ilustres palestrantes estão agregando muito o conhecimento de todos. A intolerância tem o seu lado positivo e negativo. Aí eu vou botar aqui o comentário do amiga do Rodrigo também, da Evelyn. Ela falou no privado para eu não colocar, tá? Mas eu estou colocando. Ela estava botando aqui como é bom ver os amigos. Eu vou achar aqui o que ela falou que não era para colocar. Se ela não apagou, né? O Alex colocou, a intolerância negativa seria a falta de respeito a opiniões, festinha das luzes que vão ao filme da agressão física. Essas diferenças entre tolerância e preconceito. A palavra tolerar é forte e autoritária. Eu uso mais o aconchegar. Olha que interessante. Aconchegar. Também a gente... Né, é uma palavra interessante. Vamos lá para colocar todo mundo aqui. Eu acho que tolerar e amar é uma sequência do processo de amizade. Tá vendo? Infelizmente o Alex não pôde estar, mas ele está aqui. A Jaqueline, boa noite. O Alex, o tolerar quer dizer que você eu permito. Vamos lá, Alex. Tolerar e eu aguento algo que me incomoda. Realmente. Aí o Cione.
ótimo tema abordado. Pena que o representante da matriz afro não pôde participar pela falha do equipamento. Realmente. O Alex está lá. O Alex se empolgou em digitar. Vamos lá. Ao meu ver, toda religião tem o seu grau de intolerância. Isso é importante. Realmente. A gente observa que, na verdade, a religião, o religare, não tem defeito. Independente da religião. Sai Baba, eu acho que foi Sai Baba, falou uma frase. O repórter perguntou para ele, qual a melhor religião? E ele falou, aquela que torna o homem melhor. Só que nós, religiosos, que somos os problemas, nós somos falhos, então a gente acaba sendo intolerante com as pessoas. Ana Maria dos Santos, perfeito raciocínio. Fátima, boa noite. Luiz Mendes, boa noite. O Alex de novo. O Alex empolgou, gente. Eu acho que ele gostou de falar, hein? A palavra amar é linda e forte, mas a atitude, o amor e movimento é realmente lindo. O amor, em sua forma de carinho, ajuda a compaixão. O que vocês acham disso? Adélia, você que não gosta muito de falar. O amor... Nem um pouco! Nem um pouco! Não, eu estou ouvindo, processando, né? É a primeira vez que eu participo. É pouco tempo para a gente falar disso. É pouco tempo para muita coisa. Mas eu estou ouvindo, processando. É a primeira vez que eu participo de alguma coisa assim, né? Com religiões diferentes, num tema tão delicado. O tema é tão delicado e, ao mesmo tempo, tão bacana, tão gostoso a gente discutir, que a gente ficou na dúvida de que nome dar. Tolerar, suportar, amar. Daí a gente vê que é gostoso falar sobre, mas que também, né, não é fácil, não é simples. E aí eu queria fazer um paralelo com... As pessoas estão falando de amor, o amor é incondicional. Cristo é amor. Mas amar não é fácil. Também o amor tem suas dificuldades. Né? Eu não estou dizendo aqui, gente, que a gente não deva amar as pessoas, que a gente não deva amar o próximo. Né? Não é isso. Eu estou só pontuando que também o amor tem suas dificuldades. Né? Por quê? Porque ele parte de nós, seres humanos. Né? E tudo que parte de nós, seres humanos, não é perfeito. Não tem como ser perfeito. Né? Amar também é um desafio. Mesmo entre as pessoas da mesma religião. Então, daí também suas implicações com pessoas de credos diferentes. Né? É um exercício todos os dias. Alguém, não lembro quem foi, falou assim, Ai, meu Deus, deixa eu tentar lembrar a frase. Fazendo um paralelo entre acho que foi o Rodrigo, né? Acho que foi na hora que ele citou São Francisco. Se precisar, eu uso as minhas palavras. Mas, sobretudo, as minhas ações... Não foi isso, Rodrigo? Isso. Vai evangelizar com testemunho, isso, né? Eu preciso usar as palavras. Isso. Que não é fácil, né? Eu lembro que eu ouvi isso, eu era da Igreja Católica, uma grande amiga minha falou isso, que as minhas atitudes, que o meu modo de vida evangelize as pessoas. Que as pessoas olhem para mim, que jamais serei, jamais, nunca, em tempo algum, serei maior que Cristo. Nunca. Nunca ninguém, né? Assim cremos. Ou não, né? Tem religiões que não são cristãs. E respeitamos elas também, né? Mas que minhas ações, né, reflitam quem eu sou. Que minhas ações evangelizem. Que minhas ações falem por mim infinitamente mais do que as minhas palavras, né? Então, eu fico aqui pensando, a gente tem falado muito disso, né, no dia a dia, nesses tempos, de não romantizar tantas coisas, né? Não romantizar tanto... Só ilustrando brevemente, tá, gente? Não romantizar tanto a maternidade, porque o pai tem que ter a mesma participação que a mãe. Não romantizar tanto um trabalho que é quase escravo. As pessoas têm que ter condições dignas de trabalho. E agora eu vou falar uma coisa que pode parecer maluca, mas não é. Não romantizar tanto o amor. Né? Eu não estou desmerecendo o amor.
É claro que somos capazes de amar. E eu acho que amar também é simplesmente a gente dar o nosso melhor. Mas também ele tem as suas dificuldades. Também ele é um desafio todos os dias. Amar quem é diferente, né? Amar aquele que não pensa e não age igual a mim. Porque, gente, amar quem pensa e quem age minimamente parecido comigo, é fácil. Para mim que sou professora. Amar o aluno que tira 7 para cima, que se comporta, que quando eu falo, foca em mim, tá me olhando, é fácil. Agora o desafio, o maravilhoso, o incrível, é amar aquele que não me escuta, é amar aquele que tem dificuldade, é amar aquele que, por mais que me pareça óbvio o que eu estou explicando, e eu tenho que entender que é óbvio só para mim, não é para ele. Esse é o desafio todos os dias, amar o diferente. E aí o link total com o nosso assunto, né? Amar aquele que tem uma religião, um credo totalmente diferente do meu, né? Amar o budista, amar o politeísta, amar. Porque quando a gente fala em amar, às vezes a gente fica naquela coisa de que eu tenho que aceitar tudo que o outro faz, né? Eu preciso entender e até estar junto com o que o outro está fazendo. E a gente sabe que não é assim, né? Amar significa realmente a gente respeitar e querer o bem do outro. Se eu te amo, eu quero que você fique bem, onde você estiver, da forma que você achar melhor, mas que você esteja bem. Se você está mal para me agradar, eu não estou te amando. Você pode estar fazendo tudo certinho, do jeito que eu acho que é conveniente, mas eu não eu tô te maltratando. Então, assim, o amor, ele vai até um pouco além daquilo que a gente compreende, né? Por isso que quando Jesus falava de amar os inimigos, ele não falava para a gente dar as mãos para a pessoa que esfaqueou o nosso membro da família e sair com ela pulando no meio das flores, mas ele falava para tratar essa pessoa como dignidade porque era um irmão nosso, né? Não é porque ele fez algo errado que a gente vai fazer algo errado com ele também como punição. E é isso que é o grande barato dessa palavra, que é pequenininha, difícil de entender, difícil mais ainda botar em prática, mas que a gente consegue devagarzinho, a gente vai indo. E aí eu faço um link com o que a gente já tinha falado, né? Que Cristo veio incomodar. Qual o mandamento que ele deixa? Amar a Deus sobre todas as coisas, né? E ao próximo como a ti mesmo. No fundo, não é impossível. Não é impossível. A gente consegue, como o André falou. Mas também não é fácil. Não é assim, amo todo mundo. Não é. É um desafio, né? Um desafio diário. Sim. E aí, dentro da nossa percepção de vida, né, Sander? A gente tem a possibilidade de enfrentar esse desafio mais vezes. A Ju Pimenta colocou: para demonstrar amor aos ubandistas, deveriam os que passam informações em estudo, cursos ou palestras estudar mais sobre o assunto, pois que não fazemos sacrifícios, que a Umbanda é uma religião brasileira. Verdade. Se vocês quiserem comentar, Rodrigo... A falta de informação, ela atrapalha muito, né? Porque você não vai falar, você não vai ter propriedade daquilo que está sendo tratado. Então, a falta de informação acaba por nos inibir e nos proibir de abrir a nossa mentalidade, né? Então, a gente fica fechado naquele mundinho, com aqueles preconceitos que nós recebemos, né? Eu acho que é assim, eu acho que é dessa forma. E a falta de informação nos impede de conhecer verdadeiramente, eu acho que nos impede até mesmo de escutar o outro, né? Escutar aquilo que ele tem para dizer, escutar sobre a sua doutrina, sobre os seus ensinamentos. Então, isso também é uma influência muito grande da nossa falta de informação, né? De não buscar se aprofundar naquilo, isso que ela falou, né? Deveriam estudar, deveriam promover cursos que falem realmente aquilo que a minha doutrina prega, aquilo que as nossas religiões pregam. Então, ter conhecimento para que a falta de informação não atrapalhe também
esse diálogo e essa promoção do amor, da acolhida ao outro na sua diferença. Ó, Tiago Melo está fazendo aqui uma colocação, uma dúvida, uma pergunta. Vamos lá, vamos ler. Boa noite, tenho uma dúvida. Na prática, como as religiões que têm a Bíblia como livro sagrado podem fazer com que o discurso de tolerância seja aceito se a própria Bíblia, em alguns momentos, prega intolerância, como, por exemplo, mas os deuses dos outros povos não passam de estátua de ouro e de prata, feitas por mãos humanas. Tem boca, mas não fala, olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, nariz, mas não sente cheiro, tem mão, mas não seguram, pés, mas não andam. E são totalmente... Eu não consegui ler tudo aqui não, tá, Tiago? Mas já também não aparece para mim. Já deu para a gente entender. Mas aí, eu deixo aí para vocês comentarem sobre essa pergunta, essa dúvida do Tiago Melo e essa passagem bíblica. Rodrigo quer falar? Pode começar você, se quiser, e eu complemento um pouquinho. É porque eu começo com a letra A, né, Rodrigo? Aí vai primeiro a letra A, né? Primeiras damas, né? Aí a gente... É uma pergunta difícil de ser respondida. Entre nós conversamos sobre isso também. Acho que para mim e para o Rodrigo fica bem difícil responder, não é fácil. Mas tenho certeza que o Rodrigo vai me complementar de alguma forma. A gente conversou sobre isso entre nós, que muitas vezes as religiões que têm o livro sagrado, a Bíblia, né, como norte, vamos assim dizer, muitas vezes são as mais intolerantes, né? Mas vou me basear na passagem que como é o nome do rapaz mesmo, perdão? Tiago. Que o Tiago colocou. O fato de eu não cultuar este Deus, né, esses deuses, vamos dizer assim, de outras religiões, não me dá o direito de agredi-lo. Não me dá o direito de agredir nem esse Deus e nem as pessoas que creem nele, né? E aí, já fazendo um paralelo com a lei, embora nem sempre religião e lei caminhem lado a lado, né? Se as pessoas por si só não se controlam, a lei nasce para isso, para controlar, né? Se o sentimento de amor que eu tenho pelo meu Deus, que está no meu livro sagrado, que eu, por livre e espontânea vontade, sem nenhuma pressão, aceitei crer e confessar, se o amor que eu tenho a esse Deus e a devoção que eu tenho a esse Deus, né, por que esse amor e essa devoção vão fazer com que eu desrespeite o amor e a devoção ao outro Deus? São coisas distintas. O fato de eu não crer neste outro Deus não me dá o direito de agredir, não me dá o direito de insultar. Não sei se eu contemplo a pergunta do Tiago. Entendo o que ele quis dizer, né? Repito, nós conversamos sobre isso, como às vezes as religiões cristãs, as denominações, vamos assim dizer, né, são tão intolerantes, tão convictas, né, mas intolerantes. Mas eu parto desse princípio, né? Eu crer no meu Deus e amá-lo não me dá o direito de agredir os deuses de outras religiões e as pessoas que nele creem e a esses deuses seguem, né? Rodrigo? Como a Adele falou, é uma questão bem delicada da gente conversar, mas eu vou tentar elencar alguns pontos que vão ajudar numa compreensão. Junto com isso que o Tiago falou, a gente pode observar também o contexto das colonizações, né? Se nós olharmos a colonização da América Latina ou de algum outro continente que tenha provindo de uma colonização cristã, a gente vai ver que muitas dessas colonizações não respeitaram aquela realidade, a crença daquele povo,
né? Então, voltando ao que o Tiago falou a respeito da Sagrada Escritura, daquele trecho do Salmo que ele trouxe para a gente, às vezes a maneira de se expressar e de evangelizar não foi a mais correta, né? Não foi a que demonstrou uma certa tolerância, não acolheu o outro no seu diferente, né? Por diversos fatores, devido àquele período da história, a realidade social daquele povo, daquela sociedade. Então, eu queria promover a minha fé, aquilo que eu acredito, mas eu não promovia da maneira correta. Então, eu sofri por influências exteriores que faziam com que os meus relatos, eles não eram, como que eu vou ser bem claro nisso, né? Para eu evangelizar e eu demonstrar aquilo, eu acabava por deturpar e condenar aquele que era diferente do meu, né? Então, basicamente, seria uma maneira errônea de evangelizar e de expressar a minha crença. A gente sabe que o pensamento teológico ele vai caminhando e ele vai, digamos que, se aprimorando ao longo da história, né? Então, com essa questão que você falou do Salmo, ou como eu trouxe também a questão da colonização, hoje nós podemos ver que, às vezes, o método de eu realizar a minha evangelização não foi o mais adequado, mas ele, naquele tempo, aconteceu dessa forma devido às influências daquela sociedade. Hoje, nós olhamos para o passado e nós utilizaríamos um método diferente para apresentarmos a nossa fé, para apresentarmos aquilo que nós acreditamos, não em detrimento da religião ou da crença do outro, mas sim de promover aquilo que a doutrina ou a minha religião promove como fé, como crença. Então, eu acredito que tenha sofrido muito mais pelas influências da sociedade, né? Mas tenha sido a maneira de demonstrar o meu Deus, fazendo um paralelo com o Salmo que você trouxe, né? Então, de demonstrar o meu Deus de uma maneira diferente. Eu não preciso denigrir a religião ou a crença de nenhum outro para fazer com que a minha crença seja conhecida. Eu não sei se isso ajudou um pouquinho, Tiago, naquilo que você falou, né? Mas é olhar que, às vezes, nem sempre nós utilizamos a maneira certa para evangelizar ou para tornar a nossa fé mais conhecida. Às vezes a gente divulga a nossa fé, né, a nossa crença, em detrimento de uma outra. Então eu tenho que dizer que o outro está errado para fazer conhecido. Mas, como eu falei, teve um autor, teve um período histórico, teve um momento que aquela carta ou aquele salmo foi escrito e, é claro, sofreu por diversas influências. Então, isso também a gente não pode deixar de lado, mas fazendo sempre um apanhado de todo o contexto histórico e observando as influências do pensamento teológico naquele período da história. Não sei se gerou mais dúvida ou se conseguiu explicar um pouquinho. Eu gostaria de falar também alguma coisa aqui com o Tiago, que quando a gente fala de Deus, né, a gente está falando, todas as religiões vão falar da mesma forma, né, ou vão falar desse Deus como Pai, mas ele sempre é soberanamente justo, bom, amoroso. Então, tudo que a gente puder pensar de bom, a gente traz ao redor dessa palavra que a gente fala Deus, outros chamam de outros nomes, mas que, no fundo, é o que nós consideramos o nosso Pai maior, né? Então, quando eu falo do Deus do outro, do meu Deus, aí a gente começa a dividir isso que tem que ser uno. A gente não pode ter várias forças, porque se eu tenho várias forças iguais, a gente divide o poder que essa força maior chamada Deus tem. Então, se o Antigo Testamento ele não faz muito sentido para alguém em algum momento, a gente fica com o Novo Testamento, que ali onde as passagens do Cristo
todo o ensinamento de Jesus para a gente, isso aí não tem divergência em religião nenhuma. Todos esses ensinamentos, pelo menos para as religiões cristãs, eles são iguais. E mesmo para as religiões não cristãs, a base, essa tecla do amor que a gente está batendo na mesma tecla, ela é a mesma. Então, a gente não precisa ficar brigando ou discutindo por conta de como essa história foi contada, né? Quem escreveu, de que forma foi feita. Se a gente viver o que Jesus trouxe para a gente de ensinamento, a gente já está muito bem nessa história que é a nossa vida aqui. Só queria fazer acrescentar, teve uma hora que eu falei de lei, não sei se ficou muito claro. Eu estava falando da lei dos homens, tá? Se eu, na minha religião, não consigo me controlar para não ofender, para não destruir, para não... a palavra destruir mesmo, né? A religião do outro, né? A lei entra para suprir isso, né? Se eu não me controlo na minha fé, se eu julgo que a minha fé é melhor que a outra, e isso me daria supostamente o direito de destruir, né, a fé e o templo do outro, entra a lei dos homens, né, para que essa pessoa se controle e o outro tenha o direito a manifestar e a professar a sua fé, seja ela qual for. Agora, mudando totalmente a palavra lei de contexto, tá? Fazendo um adendo com o que a Andréia citou, o Antigo Testamento é lei e o Evangelho de Cristo é graça, todas as coisas se fazem novas, né? O Sander, eu não sei se você viu, o Alex citou ali uma situação que aconteceu hoje ou ontem, não sei porque já subiu aqui, de um templo que foi destruído. Já são 9h10, não tem muito comentário. O tema tá bom. A Evelyn mandou aqui para vocês também. Ó, o Alex, se você vê uma atitude intolerante, qual é a sua reação? Eu prefiro nem comentar, né? É difícil. Então vamos lá, vamos passar, que eu vou ler também as participações do Alex, para ficar do horário, né? A gente vai ter que fazer uma outra, gente. A Yara Malvão, parabéns ao Bezerra por ter nos dado a oportunidade de discutir um tema importante com irmãos de outras religiões. A Elcione concordou com a Adélio. Em algum momento aqui, amar é muito difícil ainda, pois ainda estamos muito presos ao orgulho e ao egoísmo, mas estamos caminhando. E o Alex está continuando, né? Qual a postura perante o intolerante? Vocês vão pensando aí. Amar é igual a um broto que tem que se dedicar, proteger, amparar e se dedicar. Essa aqui também é interessante, do Alex, tá? Do Alex, tá, gente? Você já percebeu em algum momento que você estava sendo intolerante? Eu creio que o se aceitar e praticar aquilo que você acredita, a opinião alheia diminui muito a sua importância. Olha, para a gente comentar isso tudo não vai dar tempo, não. A Yara, que é minha esposa, botou um banner legal. A minha esposa é um bandista, tá, gente? A Ju Pimenta, os preconceitos são muitos. Aí o Alex. Eu estou tentando achar aqui do Alex, que ele está lá embaixo. O julgo deveria ser trocado por busca do conhecimento. Eu entendo que, independente do sacro ofício, da qual não é rito, o bandista, que também deveria ser respeitado. A Umbanda reflete paz e amor. Vamos lá. Ana Maria também, amar ao contrário de amar rama, ao contrário, sinônimo de rama. Frondosidade bem legal, não acham? Gente, não vai dar para a gente comentar tudo. Aí eu vou botar essa do Alex. Depois, se vocês quiserem entrar lá no Facebook do Bezerra, se vocês não tiverem, vou mandar o link, vocês podem também responder o pessoal, tá, gente? A Adélia, o Rodrigo também. Eu cheguei onde o Alex estava votando. Um terreiro hoje foi destruído em Caxias pelos traficantes que se autorrotulavam de traficantes evangélicos. É algo complicado, né, nos dias de hoje. Também é uma coisa, os humanistas realmente devemos ter cuidado com a fé imposta pelo autoritarismo, pela força. Olha, tem muita gente aqui, ó. A Nilza, as religiões mais desrespeitadas, infelizmente, são as afro-brasileiras, por falta de conhecimento.
A gente é muito ignorante, no sentido de ignorar sobre realmente a Umbanda e o Candomblé. Eu estou falando isso porque eu já li um pouquinho das duas também, e eu sei que dentro do próprio movimento espírita tem muito preconceito com a Umbanda e o Candomblé, infelizmente. Quer dizer, dentro do próprio movimento espírita tem preconceito com os próprios espíritas que... Quer dizer, é muito complicado. Como eu falei, nós, religiosos, somos muito difíceis. Uhum. Ó, o Alex tá... E ao mesmo tempo louvamos as orixás. O Alex colocou. A Lília Oliveira. Onde estiver um mais louvando meu nome, lá estarei. Com certeza a mensagem, né, é essa. A intolerância, o Alex colocou aqui, a intolerância deve ser com relação ao candomblé, 80% vem das palavras Exu e Pombagira. Tem esse detalhe também, as nomenclaturas que as religiões colocam, né? Às vezes as pessoas que estão recebendo acham que é alguma coisa ou outra sem o conhecer, sem o pesquisar. O Tiago Melo, parabéns pela iniciativa, promova mais debates como este. Com certeza. Isso aí vai ter aqui os três que já estão aqui. O Alex vai conseguir. Aí o Alex está completando as informações dele, que ele está digitando aos poucos. E com conhecimento, vocês teriam uma visão exata do que são essas divindades. Aí a Maria, a última, a Maria Tereza. Onde quer que se fale de Jesus, ali estará o caminho. Quer dizer, tantas participações importantes. E o principal desse tudo foi importante, tudo é principal ali do pessoal. Mas duas coisas me chamaram a atenção. A primeira foi essa da gente não conhecer. Quando a gente desconhece a religião, a gente acha que é uma coisa e a outra, é só por achômetro, porque para a gente criticar alguma coisa, a gente tem que ler. Como é que eu vou criticar um bando de candomblé? Eu não deveria fazê-lo. Se eu não conhecer, se eu acho que um bando de candomblé é a mesma coisa, por exemplo, que o espiritismo é a mesma coisa, que tem gente que pensa assim. E a outra situação somos nós. Me chamou a atenção ali que o Alex comentou. E a gente? A gente já se percebeu sendo intolerante? Eu já, e muitas vezes. Confesso aqui publicamente que eu várias vezes eu já me peguei com pensamentos, antigamente com atitudes também, mas com pensamentos intolerantes. E vocês? Eu falei assim, vocês, para ver quem vai ser o primeiro que vai querer comentar, porque eu sei que... Vamos começar com a letra A logo. André ou eu? 9h17, para a gente fechar aqui. E quando vocês comentarem, digam o que vocês sentiram e acharam de estar participando com a gente e já se despedem, né? Porque já vai dar 9h20. Tá bom. Eu sugiro realmente, de repente, um outro encontro para a gente tentar destrinchar melhor. Eu concordo que... Eu vou responder a pergunta objetivamente que ele fez, tá? Se eu já fui intolerante. Eu concordo que as religiões de matriz africana, né, a Umbanda, o Candomblé, são as que mais sofrem preconceito, erroneamente, por as pessoas não conhecerem a história, a cultura, mas também não é a única, né? Eu já vi muito preconceito com os ciganos, por exemplo, né? Inclusive, eu já tive em sala de aula alunos ciganos, o preconceito é muito grande. Como também, gente, eu sei que é menor, gente, eu não sou louca, tá? Não estou querendo nem colocar do lado a lado. Eu realmente acho que as de matriz africana são as que mais sofrem preconceito. Mas também já vi situações de preconceito com algumas religiões neopentecostais. Lembra, André, que a gente comentou sobre isso nas nossas reuniões? Sim. Que usam aquelas roupas, que vão até aqueles vestidos que vão até o pé, que a manga vai até aqui, né? Gente, me fugiu o nome disso aqui, até o pulso. Também já vi em escola, em outros meios sociais, risadas, deboches com esse tipo de roupa. Mas é claro, gente, não sou alienada, que as religiões de matriz africana são as que mais sofrem preconceito. Já fui intolerante, sim, muito, extremamente. Não em ações, mas em olhares, dentro do meu coração. Eu achava, no meu coração, daí o tamanho do erro, né? Porque vinha do coração.
Mas na minha cabeça, no meu coração, eu achava que quando eu era... Não está associado a essa religião, não, tá, gente? Era uma questão minha mesmo, de pequenez de alma, tá? Mas quando eu era católica, eu era extremamente intolerante. Eu achava que a única religião que servia, a única religião que salvava, a única religião que fazia o bem era a que eu seguia, católica, né? E com o tempo eu fui amadurecendo e a mente foi se abrindo e eu fui estudando e eu fui lendo, né? E até, olha só, Rodrigo, me corrija se eu estiver errada. E dentre as maluquices que eu arrumava para mim, para sustentar essa tese, né, de que só a minha religião servia, só a minha religião salvava, uma das explicações que eu dava era de que a minha religião era a primeira no mundo. Até que um dia eu descobri que não. Que não foi que a religião cristã, tão pouca católica, foi a primeira, e que mesmo nessa linha histórico-tradicional, a ortodoxa viria antes da católica, porque foi a católica que rompeu com a ortodoxa. Enfim, eu já fui intolerante e não tenho nenhum orgulho de falar isso, claro que não. Passei a estudar, o coração passou a se abrir, a amar o diferente, graças a Deus. E não tenho nenhum orgulho de falar do quanto eu fui intolerante, mas também não posso ter vergonha. Acho que quando eu partilho isso, eu, de alguma forma, na minha pequenez, convido outras pessoas a repensarem e a amarem o outro em suas diferenças. Eu acredito. Vai, Andréia. Vou eu? É que ela falou que era a letra A e eu... letra A. Eu acho difícil alguém que nunca tenha tido um pensamento preconceituoso, né? Eu acho que eu nunca tive vontade de agredir alguém ou de punir alguém por conta da sua religião. Mas sim, pensamentos preconceituosos já aconteceram, e a grande diferença para algum tempo atrás para hoje é que quando eu me vejo pensando, que ainda penso, né? Eu vejo uma situação assim, eu falo assim, mas para que isso, né? Por que isso? Será que a pessoa não percebe que é de outra forma? Né? E quem disse que é de outra forma? Quem disse que eu estou com a razão? E a diferença é essa, que na mesma hora em que eu penso, em que eu sinto aquilo ali, eu já mesma puxo minha orelha e falo assim, você não tem a razão toda, você não é a dona da verdade, primeiro chega lá, vai fazer tudo que Jesus fazia, ou pelo menos que outras pessoas mais próximas fizeram, para depois você olhar para o outro. E aí a gente sabe que a hora que fizer isso, o outro, né, como você falou, são as crianças, né, o pessoal da Cracolândia, são as crianças que precisam de aconchego e de carinho. Então, quanto mais a gente aprende, menos intolerante a gente fica. O nosso preconceito e a nossa intolerância é só uma demonstração da nossa própria imperfeição, de tudo aquilo que a gente ainda precisa aprender, de tudo aquilo que a gente precisa modificar em nós mesmos para olhar o outro realmente como irmão, como igual a nós. Eu acho que todo mundo sempre já foi, né, um pouquinho intolerante. Então, a gente tem que reconhecer essas nossas mazelas, né, para que isso gere um sentimento de mudança dentro de nós. E eu lembraria, né, a intolerância que às vezes nós praticamos, e às vezes para nós é uma bobeira, é uma brincadeira, quando a gente fala alguma coisa, né? Eu brinco com fulano, então eu uso determinada linguagem, de determinada religião, de alguma crença, e a gente acaba satirizando com aquilo, né? Então eu faço daquilo uma brincadeira, né? Eu não lembro agora qual foi uma postagem no Facebook ou no Instagram, alguma coisa assim, de um termo que muita gente falava, né? Eu trago isso porque pode gerar uma discussão positiva entre a gente, nos fazer pensar, que muita gente falava, chuta que é macumba. Quem nunca ouviu alguém falar isso? E isso é uma intolerância tremenda, né? O que você vai fazer com isso?
ao ver de algumas pessoas, isso é apenas uma brincadeira, mas para a pessoa, aquilo magoa. Então, existem esses outros tipos de intolerância que eu não maltratei, eu não xinguei, eu não briguei, mas eu fiz uma brincadeira. E essa brincadeira é também intolerância. Eu usar nomenclaturas de uma outra religião para, sabe, banalizar, para ridicularizar. Então, essa também é uma intolerância que eu gostaria de trazer para a gente hoje, nos fazer pensar, né? Será que realmente eu também nunca brinquei com algum nome de alguma religião? E isso é intolerância, isso não é brincadeira, isso é intolerância, eu estou sendo intolerante. E eu volto àquilo que nós falamos, o Alex acho que falou de conhecimento, nós falamos de informação também, né? Eu acho que isso é a base, né? É ter conhecimento, ter informação da religião do outro, da crença do outro, porque quando a gente tem conhecimento disso, a gente trata com respeito, independente de qualquer que seja a diferença, mas a gente está aqui como irmãos e irmãs, como filhos e filhas de Deus, e a gente está aqui junto para promover um bem para a nossa sociedade. A nossa caminhada tem que ser essa, né, de estar juntos para que a nossa sociedade possa cada vez caminhar melhor, respeitando sempre o outro na sua diferença. Não sei se era basicamente isso, né? Mas eu acho que essa questão de informação e de conhecimento. O Papa Francisco ele tem falado muito de ser uma igreja em saída, de acolher o outro com a sua diferença, diversos documentos da igreja também, que a gente consegue se aprofundar um pouco nesse diálogo de respeitar e de acolher o outro. Então, eu acho que as coisas estão caminhando, né? Mas a gente tem que fazer conhecer, a gente tem que levar informação às pessoas para que mais e mais pessoas possam ter consciência desse respeito, desse diálogo que a gente tem que ter na nossa sociedade hoje. Se a gente quiser promover um bem comum para a nossa sociedade, a gente tem que buscar sempre esse diálogo, esse respeito com o diferente, não tem jeito, né? Gente, infelizmente, 9h27 já. Daqui a pouco vai dar meia-noite, a gente está aqui falando. Eu esqueci de falar com vocês no nosso bate-papo que a gente costuma encerrar o nosso papo de amigo com uma prece. Nós chamamos de movimento espírito de prece. E normalmente a gente chama um convidado para fazer. Só que eu não combinei com vocês antes porque eu esqueci. Então eu pergunto, se a Adélia e o Rodrigo quiserem fazer a oração, a prece, eu não sei o nome que vocês dão exatamente, vocês podem se colocar à disposição para fazer, para encerrar o trabalho de hoje. Se vocês não se sentirem à vontade, tudo bem. A gente fala com a Andréia e ela faz para a gente. Sander, eu ia sugerir que qualquer pessoa fizesse, mas o Pai Nosso é uma oração que é comum a todas as religiões. Sim. Né? Com certeza. Pode ser. Alguém quer fazer o Pai Nosso? Rodrigo, assisti Rodrigo, né? Ih, agora deu para Rodrigo, isso. É que eu falei antes, Rodrigo, o pessoal no domingo, que eu cismei que você era Sandro. Não sei porquê, mas é Rodrigo. Aí agora, você que é o Pai Nosso, como o André falou, como outras religiões, mas você está mais acostumado se você quiser fazer então para a gente Pai Nosso, para encerrar. Então, vamos rezar todos juntos, né? Como a Andréia falou, essa é a oração que nos une, né? Todos como filhos e filhas. Então, que ela sempre nos ajude nesses momentos, né? De estarmos juntos e reconhecer, olhar para o outro do meu lado e reconhecer nele a presença de Deus e reconhecer ele também como um irmão, né? Independente de qualquer que seja as nossas diferenças. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória,
para sempre. Amém. Graças a Deus. Gente, boa noite. Obrigado por todos aí que participaram. Agora a gente vai fechar aqui finalizar a live.